Bom dia, caros irmãos e irmãs, amigos, companheiros que nos acompanham nessas aulas online de escola dominical da Igreja Metodista aqui na cidade de Lorena. E cabe a mim uma vez, ao menos no mês, estar com vocês, junto com nossos colegas também que participam desse projeto online. E hoje eu gostaria de prosseguir com vocês a respeito da nossa fala sobre reflexões, sobre a maturidade cristã. Algo que você não consegue apenas frequentando a igreja, ou melhor ainda dizendo, frequentando o templo, E não é pelo fato de você estar sentado, assistindo ao culto, participando de alguma forma, que vai garantir a você essa evolução, esse desenvolvimento. Como nós falamos numa das primeiras aulas, o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Então vejam bem, não basta que eu me achegue à cruz de Jesus, e o aceite, mas se eu me acomodar, não desenvolver-me nesta fé, não me apropriar dia a dia desta graça de uma maneira transparente, verdadeira, consciente, responsável, observando que há todo um processo de santificação necessário que comprove realmente que eu aceitei, me apropriei da graça de Jesus, É bom que a gente coloque bem as palavras, A graça do Senhor nos basta, O fato de eu aceitar a Jesus como Salvador, me apropriar do sacrifício que Ele nos ofereceu na cruz, para que nós, pelo seu sangue, fôssemos sarados, fôssemos perdoados, e justificados pelo Senhor. Mas é necessário que isso seja realidade na minha vida a cada momento, que eu entre, que eu passe a fazer parte mesmo do reino de Deus, observando que é necessário que eu então dia a dia cultive essa fé, O que eu quis dizer certamente no começo é que não basta eu me apoiar, nesse primeiro encontro, mas eu não cultivar esse encontro, eu ficar amortecido, eu me acomodar e, como diz o próprio Jesus, é necessário que a gente produza frutos. O Espírito Santo produz frutos em nós, e a Bíblia diz para que nós não apaguemos esse Espírito. É necessário que eu não apague, Então, me acomodando com o fato do meu nome estar escrito no rol, como membro de uma congregação, de uma igreja cristã, me acomode em estar cumprindo alguns compromissos litúrgicos, participando de uma missa ou participando de um culto de uma forma fria, de uma forma mecânica, artificial, e que vai acabando por se tornar mentirosa, falsa. Nós temos falado muito na questão das fake news, Eu preciso cuidar para que eu não seja uma fake news, que eu não traga em mim uma falsa nova, uma falsa notícia. Nós, como cristãos, nós somos portadores da boa nova, das boas novas, Estamos chegando no Natal
E aí o anjo anuncia na noite de Natal, né, de Jesus: eis que vos trago boas novas. Então é novas de salvação. Então nós não podemos ser uma velha notícia e falsa, mas nós temos que sempre renovar em nós as boas novas de Jesus, anunciar a salvação, a graça do Senhor, essa nova, né? E que ela seja sempre renovada em nós, não é? O mesmo vigor que nós tivemos no primeiro encontro com Jesus, mas não podemos permanecer crianças, como disse o apóstolo também certa vez, e eu já comentei com vocês, não ainda carentes de um leite, não é de estarmos tomando leite, mas agora já desenvolvidos, adultos, maduros na fé, e estarmos então agora sim nos alimentando de alimento sólido na palavra de Deus e nos tornando portadores desse alimento para outras pessoas, para que elas também sejam salvas. Então, eu espero ter me explicado bem, meus irmãos. E aí, nesse processo, hoje, queremos falar um pouquinho, se não o máximo possível, né, sobre essa maturidade cristã, agora revelada em nossos relacionamentos, em nossa maneira de conviver. Né? Já falamos algumas vezes na questão da convivência, não é? Com os nossos próximos, a começar da nossa família, depois a comunidade onde nós vivemos, seja uma igreja, seja no trabalho, no serviço, numa escola, como estudante, como professor, etc., não é? Na nossa rua, com os nossos vizinhos, e depois expandindo para grupos maiores, que vai acabar se constituindo da sociedade, não é, onde nós vivemos, o país, o mundo, enfim. E aí, hoje a gente quer falar um pouquinho mais nesse assunto, a questão dos relacionamentos, que tem sido muito prejudicados nos nossos dias, considerando que as oportunidades que nós temos de nos relacionar são muito mais vastas, intensas e próximas, imediatas para nós, como é o caso das redes sociais, que nós também já comentamos, não é, nesse corpo dos estudos da maturidade cristã. E aí, quantas amizades têm sido prejudicadas, quebradas, muitas vezes, por nós não considerarmos de uma forma mais detalhada, mais cuidadosa, enquanto relacionamentos, as palavras que nós dizemos, não é? E escrevemos, no caso das redes, no WhatsApp, no Facebook, etc., quantas brigas, não é, virtuais, e que depois se tornam reais mesmo, né? Quebrando amizades às vezes antigas, por questões mal colocadas, sem respeito. E agora já estamos entrando, relacionarmos-nos como Jesus se relacionou com as pessoas. Então, uma coisa precisa ficar bem clara desde o começo, né? Que nós temos esta visão real de Jesus como uma pessoa meiga, cuidadosa, gentil, não é? Respeitosa, que nós conhecemos pelo Evangelho, não é? Pela palavra de Deus, pelos testemunhos que nós lemos na própria Bíblia, né? Nós conhecemos esse Jesus que pegava a criança no colo. Percebem? Esse Jesus é gostoso de nós conhecermos. E nós temos que aprender com ele a questão dos relacionamentos, que é o caso do nosso estudo de hoje, né?
Então aprendemos a sermos gentis, gentis com as pessoas, gentis com os nossos superiores, gentis com os que estão subordinados a nós, inclusive as crianças, que muitas vezes estão nas nossas mãos para serem cuidadas, ensinadas, educadas, a maneira como lidamos com elas, né? E temos muito a aprender com Jesus, né? Assim, uma forma extraordinária. Agora, não podemos nos esquecer que a questão do respeito não me impede de colocar a verdade para o outro, não é? Não que eu seja o dono da verdade, mas colocar para o outro os pensamentos, no caso nosso, né? Da nossa fé, daquilo que nós cremos e que nós ouvimos do próprio Jesus e que nós somos responsáveis de passar para os outros, para que eles também, como nós, recebam a unção, a bênção de Deus, a vida eterna, né? E mesmo as questões de vida, dos relacionamentos das pessoas, o mundo precisa de pessoas que tenham autoridade, com amor, com respeito, como Jesus fazia, não é? Mas sem omitir aquilo que precisa ser falado, aconselhado, seja para os jovens, seja para os nossos iguais, não é, da nossa mesma idade, seja para o mais velho, né, que muitas vezes precisa ser orientado num caminho que talvez ele esteja tomando uma direção que não é a que nós sabemos por nossa experiência e por nosso conhecimento e em nome do amor que nós temos para o outro, a necessidade de avisarmos o outro para que ele não tenha um resultado triste lá na frente. Então, o texto para nós está baseado em alguns capítulos, versículos da primeira carta de Pedro, escrita lá, está lá quase no finalzinho do Novo Testamento, né? O apóstolo Pedro tinha em mente aquela ordem de Jesus pouco antes dele subir aos céus, né, meus irmãos? Vocês se lembram? Quando ele diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele faz essa pergunta 3 vezes. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? E aí Jesus sempre coloca para ele uma exortação. Se você me ama, então, pastoreia as minhas ovelhas. Quer dizer, colocando, como ele disse, as chaves mesmo da própria igreja nas mãos de Pedro, dos apóstolos, da própria igreja, que somos nós que hoje estamos aqui prosseguindo nessa comissão que Jesus nos deu, né, de evangelizar os outros. E aí ele escreve essa carta para os forasteiros, para os gentios, para pessoas que fugiram, tiveram que fugir com a diáspora, com as perseguições, e aí eles foram para a Capadócia, para outros pontos, fugindo de Jerusalém, fugindo do império, fugindo da perseguição, inclusive dos judeus da época, dos judaizantes da época, não é? Sem querer colocar culpa em ninguém, mas historicamente colocando as questões, né? E aí ele, nessa responsabilidade que Jesus deu, ele escreve essa carta, não é? Essa primeira carta para esses foragidos que estão escondidos, fugindo da perseguição. E para eles, mais do que nunca, não é? Seria muito difícil relacionar-se com patrões, com donos, no caso dos escravos, dos servos, né? Para relacionar-se com autoridades, relacionar-se com superiores, não é? Sem direitos, tendo seus direitos negados, não é? Direito de residência, de residir, de ter proteção, de ter moradia, morando em cavernas, entende, meus irmãos? Então, Pedro se sente da responsabilidade de escrever a eles
e colocando para eles, para que eles não desistam, não percam a paciência. E aí, por exemplo, alguns textos, né? No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, ele vai falar lá no versículo 21, 22 e 23. 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então sempre colocava nas mãos de Deus as injustiças que ele sofriam. E é a orientação do apóstolo Pedro, né? Que vocês procurem não revidar, não se vingar a vocês mesmos, mas deixe nas mãos de Deus, que é justo e saberá cuidar, não é, dessas injustiças, saberá cuidar de vocês a tempo. Em outro momento vai falar, humilhai-vos, pois, sob a portentosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Então, vamos entendendo, como eu disse, não é também para que a gente se acomode, se coloque como pessoas vítimas da sociedade, mas com respeito nos colocarmos, sempre respeitando aquele que está acima de nós, mas colocando para eles a justiça que está em nós, para que a seu tempo ele se envergonhe, perceba, não é, a honra, a dignidade que está em você, perceba a presença de Deus em você, não é, através da pessoa de Jesus e do Santo Espírito, e eles então envergonhados comecem a tratar vocês da maneira como vocês merecem, né, e como da maneira que todos nós temos direito, não é, de respeito, que são o que nós falamos comumente, os direitos humanos, né? Aí gostaria de ler alguns outros textos também para ganhar tempo, né? Aqui no capítulo 2 mesmo, o versículo 11 e o 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, não é, que estão fora do povo de Deus, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, né? E aí continua falando sobre o respeito que nós devemos aos nossos superiores e procurar saber o que Jesus faria no nosso lugar. Tem um outro texto também que eu gostaria, que é no capítulo 3, o versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. É o que nós falamos agora há pouquinho, né, meus irmãos? E mais um texto lá no capítulo 5 da mesma carta de Pedro, no capítulo 5, o versículo 6, foi o que eu citei. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O vosso inimigo, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Então, é assim, meus irmãos, nós não podemos esperar muito desse mundo. E isso sempre foi assim. A igreja do Senhor foi perseguida durante toda a sua história. Talvez não tenha sido tão perseguida no momento em que ela se acomodou, né? Mas enquanto os fiéis mesmo do Senhor se prontificaram a seguir, não é? Essa carreira da anunciação do Evangelho, eles foram perseguidos, foram mortos. E assim nós, nos nossos dias, sabemos como está difícil nos relacionarmos com aqueles que são incrédulos, de nós amarmos essas pessoas e de nos colocarmos de uma maneira que nós não percamos o respeito que elas têm por nós, não é? Para que nós, com amor, consigamos passar para elas a nossa fé, né? Jesus nos mostra nos evangelhos, né? Nós, mesmo que a gente não leia a carta de Pedro, se nós lermos todos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, que eles descrevem mesmo momentos em que Jesus se colocou diante de pessoas, não é? As mais variadas, as mais, vamos dizer assim, problemáticas na sua vida, não é? Então nós vemos quando ele é colocado diante de uma mulher adúltera, a forma respeitosa como ele lida com ela, sem ameaças, mas com amor, com respeito. O relacionamento que ele tem quando ele casualmente, eu acredito que não foi casualmente, não é? Quando ele fica sentado no poço e aquela mulher samaritana que também não tinha uma vida tão santificada, né? E ela então conversa com Jesus e ele vai conduzindo ela a perceber quem ele era. E quando ela muda a sua maneira, e aí através dela mesma, do seu testemunho, homens, pessoas da vila em que ela morava, né, na Samaria, também aceitam a Jesus. Então, vejo Jesus, ele vai atrás daqueles mais necessitados. Ele diz que os sãos não precisam de médico. Então, aquelas pessoas que a gente tem mais reserva muitas vezes, considera que não são tão dignas da nossa amizade, são essas que nós precisamos amar, à luz dos exemplos que Jesus nos dá. Não é? Quando ele conversa com um superior do alto, né, da alta corte do sinédrio dos judeus, pessoa respeitada na sociedade, no caso Nicodemos, quando ele conversa com um moço rico, que nós acreditamos que seja José de Arimateia, o relacionamento que ele tinha com a família simples de Lázaro, Marta e Maria, né? O relacionamento que ele tinha com os seus discípulos, amorosa, atenciosa. Quando Tomé duvida, ele chama Tomé, né? Ele tem um carinho particular com cada um, de acordo com a necessidade. O próprio Judas, na mesa, a última mesa e última ceia, não é? Ele conversa com Judas de uma forma que certamente nós não teríamos, sabendo que ele é que era o traidor. E Jesus chega a lavar os pés do próprio Judas na mesa da comunhão, né? O relacionamento que ele tem com Filipe, quando Filipe está assustado, com medo, porque Jesus está falando que ele vai morrer, ele está sozinho, ele está sem direção, perdido. Jesus conversa com ele. Eu gostaria de poder estar citando, mas procure ler os evangelhos e esses encontros particulares de Jesus, não é? Quando ele vai se encontrando um a um, não é? Com aqueles homens simples, quando ele se oferece para jantar na casa de Zaqueu, que era um homem mal visto, um cobrador de impostos, não é? Que roubava as pessoas, não é? Com a sua profissão. Então, meus irmãos, é sobre isso.
Mas Jesus também tem um relacionamento difícil com os fariseus, com os judeus da época que o provocavam, que não criam nele, não é? E Jesus era firme com eles, não é? Chegou a chamá-los de sepulcros caiados, de chamá-los de hipócritas, não é? Mas Jesus faz isso porque ele não desistia daqueles homens. Eles sabiam que eram homens que queriam estar com Deus, queriam servir a Deus e, no entanto, não estavam reconhecendo que o próprio Deus estava ali diante de Deus. Então ele tinha amor por aqueles judeus. Então quando ele, vamos dizer entre aspas, ele quase que ele brigava, ele discutia com aqueles homens, mas era porque ele os amava, ele não desistia deles. E por isso mesmo muitos deles se converteram depois da própria morte de Jesus e de sua ressurreição, à medida que eles foram vendo que Jesus realmente é o Filho de Deus, né? Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele respeita, ele foi capaz de pegar de um azorrague, que seria uma espécie de chicote, e ele entra no templo e com autoridade e com uma ira santa, não é? Ele derruba a mesa dos vendedores, não é? Então, de certa forma, ele agride aquelas pessoas, mas ele sabia em que momento fazer aquilo, ele tinha autoridade, ele tem, e ele então com assertividade, não é? Ele é o próprio Filho de Deus, mas claro, nós não vamos pegar um chicote, não é? E agredir pessoas, não é? Não é nesse sentido mesmo, porque eu não vejo Jesus agredindo, mas eu vejo um Jesus forte que apesar, não é, de toda a sua gentileza, a sua doçura, o seu carinho quando lida com crianças, colocando-as no colo e abençoando-as, né? E sabendo chorar, não é? Chorar sobre a cidade de Jerusalém, sabendo chorar diante da perda de um amigo, como era o caso de Lázaro. Ele também ele não abre mão da sua autoridade. Ele não negligencia a verdade, mesmo porque ele se apresenta como a própria verdade, não é? Ele diz, eu sou a verdade. Então ele não pode abrir e ele não quer abrir, porque ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai, não é? Que está nos céus e que me enviou. O desejo dele é ser fiel aos seus propósitos e aos propósitos de Deus, acima de tudo, né? Do próprio Deus, como ele coloca. Então eu vejo um Jesus que nesses momentos também ele fica indignado diante da cegueira, não é? Da forma como o próprio templo, o povo de Deus, né? O povo de Israel no templo, fazendo da casa de seu pai uma casa de oração, um centro de mercado, de troca de dinheiro, de câmbio, não é? E ele então mostra também o lado justiceiro, né? De justiça, melhor dizendo, do próprio Deus. Então, ele é meigo, mas ao mesmo tempo ele é firme na sua palavra e ele não abre mão, ele não negocia, não é? Ele não negocia com princípios básicos, não é? Como a verdade, como a justiça, como o que é honesto, o que é verdadeiro, etc, etc. Então, é esse Jesus que eu vejo, né? Um Jesus que, apesar do seu amor, ele não abre mão, né? Da sua justiça. Ele não abre mão de cumprir a vontade do Pai, não é? E pela própria salvação, não é? Da humanidade que custou a própria vida dele, o sangue dele. Então, quando nós nos espelhamos em Jesus, como eu disse, não vamos por isso, não é? Nos sentirmos autorizados, não é?
e, e, e nos servirmos do chicote para agredir alguém, não é? Em nome da nossa fé. Não é isso que eu estou falando, né? Embora eu compreenda perfeitamente a atitude de Jesus e não vejo nela agressividade, eu vejo nela justiça, firmeza, não é? Mas nós, não é? Nós vamos imitá-lo na sua maneira de ser, com amor, etc. Porém, não podemos abrir mão também da verdade. Não é? Então, seja em qualquer um dos nossos relacionamentos, não é? Como pais, como irmãos, como família, como igreja, como sociedade, como profissional, não podemos abrir mão dos princípios éticos, mas tudo com respeito, com muito carinho, com delicadeza, sem agressividade no sentido de nós ofendermos uma pessoa, não é? Tratarmos ela com menos importância, como uma inferior a nós, não é? Como se isso fosse possível, e inclusive com os nossos filhos. O nosso relacionamento tem que ser um relacionamento verdadeiro, sem mentira, não é? Com disciplina, sim, não é? Eu prefiro falar disciplina, não castigo, mas se um filho está sendo disciplinado, a gente tem que conversar com ele o porquê e dizer que isso é para o bem dele, e é porque eu sou o pai que o amo e que nós não podemos abrir mão de princípios morais, princípios éticos, comportamentais, de respeito, etc, etc, né, de convivência. Então, meus queridos, a lição que nós temos para hoje é essa, não é? De colocarmos o amor de Jesus, a maneira como se relacionava, mais um amor, como nós podemos dizer, um amor exigente, um amor que por amar mesmo, porque ama, não é? Ele não abre mão de falar a verdade, de exortar, de conduzir, não é? E de educar, de formar as pessoas. Então são relacionamentos que nós percebemos que Jesus tinha, não é? E que ele tem, porque ele continua se relacionando conosco. Mas ele era firme, ele, em determinado momento ele vê a multidão e se compadece. Ele diz que a multidão é como ovelhas sem pastor, e ele se compadece, ele é um coração compassivo. Ao mesmo tempo, quando ele vê a multidão se retirando, rejeitando o sermão que ele houvera feito, ele pergunta, não é, para os próprios discípulos: vocês também não querem ir embora? Quer dizer, ele mostra: se vocês querem, eu estou aqui, mas se vocês não querem, fiquem à vontade para se retirar, não é? Como que dizendo: eu estou oferecendo a vocês vida, se vocês não querem, não a querem, não é, isso é com vocês, né? Então ele era muito objetivo, não é? De certa feita, ele refere-se ao rei Herodes como uma raposa, não é? Considerando a malícia do rei, não é? A astúcia dele, a falsidade dele, né? O jogo que ele fazia para conseguir os seus interesses. Então, Jesus é firme, e nós precisamos dessa firmeza, porque também sem firmeza, não é? A disciplina sem amor não deve ser. Mas o amor sem disciplina também não leva a nada, pelo contrário, destrói as pessoas. Então, nós precisamos de um relacionamento com as pessoas à luz do conhecimento que nós tivemos da vida de Jesus e da própria palavra de Deus, não é? E não nos colocarmos como juízes, porque nós somos chamados a ser porta-vozes de salvação, de vida abundante para as pessoas,
não é? De farol, de apontar o caminho, a direção, de mostrar que há esperança, não é? E, então, de não sermos juízes, de não julgarmos, de não destruir a vida da pessoa, não é, com nossas atitudes, mas antes de salvá-la, porém, mostrando a ela aquilo que está errado no seu caminho, que precisa ser corrigido. Eu acredito que a lição podemos parar por aqui, embora o assunto nunca se esgote, né, meus irmãos? Mas que o Senhor esteja nos abençoando e completando aquilo que porventura não tenha ficado muito claro nas minhas palavras, tá bem? Um bom dia para todos, um bom domingo, que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.